Olá pessoal, eu sou o professor Diniz e hoje nós vamos aprender como fazer uma solda eletrônica corretamente em uma placa de circuito impresso. Primeiramente, a gente tem que ter a nossa plaquinha de circuito impresso, onde a gente vai fazer a solda dos seus componentes. A gente também tem que ter uma boa solda, né? E a gente tem que ter o nosso ferro de solda. De 40 a 60 watts é o que recomendo. Eu não gosto de pegar um ferro de solda de potência muito baixa, menor que 40, por exemplo, porque ele esquenta pouco, então você tem que ficar mais tempo para esquentar o componente e aí fazer uma solda legal. Então uma solda assim, por exemplo, esse daqui que está na minha mão, ele é de 50 watts, tá? Então você pode ver aqui, ó, 50 watts, tá certo? Ele está então entre 40 e 60 é o correto. A outra coisa também que a gente tem que observar é que a ponta do ferro ela tem que estar ligeiramente, né, correta, assim, digamos, limpa. Porque se ela tiver com muita sujeira, você que gosta de usar ferro de solda para fazer buraco na caixa plástica, isso daí é um sacrilégio, né? Porque você acaba estragando o seu ferro e a ponta dele sempre vai estar suja. Toda hora que você for fazer a solda e tiver resíduo de plástico, isso daí vai atrapalhar pra caramba na hora de você fazer a sua solda. Bom, outra coisa também importante que a gente tem que levar em conta é o tempo que teu ferro de solda tem que ficar para aquecer. Muita gente já liga o ferro de solda e já quer sair soldando que nem doido, né, achando que ele é automático. Você ligou, ele já pá, esquenta, né? Se é um ferro de solda comum, que não são aqueles que você tenha o regulador lá bonitinho, que tem base, etc e tal, esse tipo de ferro aqui, você vai só saber se ele tá bom ou não encostando a solda na ponta dele aqui, ó, certo? E aí o que acontece? Se ele começar a derreter essa solda, então sinal que ele já está no ponto. Se de repente você encosta nele e ele não está derretendo, então espera mais um pouco, né? Aguarda aí uns 5, 10 minutos até que a temperatura dele esteja ideal e aí você vai poder fazer sua solda. E não adianta pegar o ferro de solda e ficar socando ele na solda ou fazendo a solda, batendo nele, que ele não vai trabalhar sobre porrada, certo? Você tem que ter o seu tempo. Então você viu que ele está lá um tempinho, você encosta aqui e você começa a derreter, ó. E nesse caso aqui ele já está no ponto certinho para fazer a sua solda. Tranquilo então? Pessoal, para fazer uma solda correta, na verdade ele só tem dois pontos, né? Duas etapas. A primeira etapa consiste em você encostar apenas o ferro já aquecido no terminal do componente e também um pouco na placa onde ele vai ficar corroído, né? Ou seja, onde vai ficar a ilha, onde vai ficar essa solda. Por quê? Porque você tem que fazer com que o calor que esteja do ferro de solda seja transferido tanto para o terminal quanto para a placa, para que ele, quando receba essa solda, ele já esteja aquecido e a solda possa derreter tranquilamente por cima deles. Qual é o jeito errado que o pessoal costuma fazer? O pessoal costuma colocar o ferro ao mesmo tempo que a solda. Então, na hora que você encosta aqui e isso aqui está frio, a solda você vai acabar encostando só no ferro. Aí o que acontece? Ela vai derreter. Só que na hora que ela cair sobre essa placa aqui, como está toda fria ela, né, e o terminal também, vai criar uma crosta aqui de solda, só que não vai impregnar no terminal. Então ele vai ficar chamado a solda fria. Então, o que a gente tem que fazer? A gente tem que primeiro encosta o ferro de solda, espera de 2 a 3 segundos e aí sim você vem com a solda do lado oposto e de preferência fazer com que o terminal ou a placa que derreta essa solda. Você vai falar assim, mas ele vai acabar queimando o componente. Não vai, você não vai ficar lá 5 minutos encostando ferro de solda no componente. Eles são feitos para suportar esse tipo de temperatura alta no momento da solda. Não é assim, tem que encostar logo porque senão vai queimar o componente. Não é bem desse jeito. Então, uma vez você encostou o ferro, ele aqueceu aqui as partes metálicas do contato. Você vem com a solda ao contrário, né? E faz com que ela se derreta. Aí sim você vai produzir uma solda de boa qualidade. Uma solda de boa qualidade, ela tem que estar lisa e brilhante,
certo? E aí você percebe por esse desenho que eu fiz aqui. Quando ela tá de má qualidade, ela tá rugosa e fosca, então ela fica sem brilho, tá certo? E você pode às vezes perceber que até mexendo no componente, ele fica meio solto, parecendo um dente mole. Então você tem que imediatamente retirar essa solda aqui com o teu sugador de solda, que depois eu vou mostrar, e aí fazer outra solda. Não adianta pegar essa solda aqui que você já usou, ela já derreteu e ela ficou ruim, simplesmente, então eu vou aquecer ela para ficar uma solda boa. Não, essa solda fria ela tem que ser descartada e você colocar outra solda para fazer do jeito correto. Então agora vamos ver isso na prática. Então vamos lá, pessoal. Eu tenho aqui então a minha plaquinha. Eu vou fazer o seguinte, eu vou primeiro encostar o ferro aqui e aí eu venho do outro lado e eu coloco a nossa solda para ela acabar derretendo, tá certo? Então o que acontece? Olha, você vê que eu segurei mais um tempo aqui, mas não tem importância nenhuma. Aí você solta aqui e você vê que ficou com uma solda boa. Vamos supor que ficou uma porcaria, você não gostou. Aí você fala, eu vou tirar essa solda, né? Ficou ruim. Então, para isso, eu vou ter aqui, ó, o sugador de solda, né? Aquele que você tem um botãozinho aqui, ó, aperta. Ele tem aqui o bico dele de plástico, que ele não pode ter contato com o ferro. Então, é o mesmo processo que a gente fez na solda, a gente tem que fazer para retirar a solda. Primeiro você encosta o ferro e aí rapidamente você já deixa, né, armado aqui o nosso sugador para só apertar o botão. Então você vai soldar, né? Vai derreter a solda, ela vai ficar mole, você imediatamente retira o ferro e coloca o nosso sugador, apertando o botão, e ele vai tirar imediatamente então essa solda ruim. Então olha o que eu vou fazer, ó. Primeiro eu vou encostar aqui, ele tem que derreter. Tá meio, isso, derreteu. Aí o que que eu faço, ó, certo? E aí, vamos supor que não ficou bom, você vem aqui, encosta mais um pouquinho. Se você quiser retirar, você pode encostar de novo aqui, ó, para retirar mais sujeira. Então, ó, vou tirar aí, certo? E automaticamente você retirou aquela solda ruim. Agora a gente vai fazer de novo aquela solda, ó. Lembrando que o ferro aqui, ó, se ele tiver sujo, é bom a gente limpar ele, certo? Então você tem um limpadorzinho aí para deixar legal. E aí a gente vai fazer de novo a nossa solda. Então o que que você vem aqui, ó, encosta e, ó, tô dando um tempinho. E aí você vem do outro lado, ó. Perfeito. Tá joia? Vamos tirar essa solda de novo? Então eu venho, encosto. Olha aí, certo? Vamos fazer solda nova. Encosto aqui. Venho ao contrário, ó. Tá vendo? E olha como ela fica lisinha, certo? Então, esse caso aqui, a gente tá com uma solda boa, né? A gente tá vendo uma solda aqui, vamos retirar ela. Então, o que eu faço? Ó, eu tenho que, primeiro, esquentar ela. E aí acontece isso, ó, muitas vezes essa solda é velha. Então, o que que você vai fazer? Vai forçar o ferro de solda para ficar apertando ele aqui na placa? Não. Vem com a solda nova e você vai derreter com a solda nova aquela solda velha. Então você vai transferir calor, demora mais um pouquinho, ó, mas olha só, certo? Aí sim eu vou retirar essa solda ruim. Eu tiro e... É que a plaquinha tá meio solta aqui, então vamos de novo. Olha aí, saiu tudo, tá certo? E aí você tem aqui toda aquela solda ruim, né, puxada dele, ó, tá vendo? Foi todo embora aqui. Perfeito? Então, pessoal... É desse jeito aí que a gente faz uma solda legal. Nas primeiras vezes é normal você acabar fazendo uma solda ruim, mesmo para tirar com o sugador, parece uma coisa assim, parece simples de olhar, vou fazer, dá tudo errado. Por quê? Porque isso daí vai ser na prática. Então, depois de você fazer muitas plaquinhas, muitas soldas, é que você vai conseguir fazer com que a tua solda e teu sugador de solda também, né, operem de um jeito correto. Mas é isso aí. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Espero que também tenha te ajudado bastante. E a gente se vê aí no próximo vídeo. Muito obrigado pela sua atenção e aquele abraço.